Bacana. E o processo é 100% online, perfeito? O processo não é 100% online. A única Aham. etapa que não é online é a última etapa, que é a dinâmica. Ela Ah, sim. acontece presencialmente na unidade. Aham. Existem alguns casos que pode acontecer online, mas em maioria é presencial a última etapa apenas, tá bom? Então, por isso é importante selecionar a unidade em que você consiga estar presencialmente. E aí, lembrando que esse processo seletivo é para admissão no dia 16 de agosto de 2023. Então, no dia Uhum. 16 de agosto, a nova turma de estagiários da Ambev vai começar aqui junto com a gente. Quantidade de vagas, localidade, se tem alguma discrepância, né? Sei lá, no Rio tem o maior número de vagas, São Paulo, se puder detalhar nesse sentido também, acho bacana o pessoal saber. A gente não tem uma quantidade de vagas fechada, e todas as nossas unidades que estão com vagas abertas na hora da inscrição, vocês vão conseguir ter acesso para selecionar. De cabeça, eu não vou conseguir te listar todas, porque são muitas, mas a gente está realmente com vagas ao redor de todo o Brasil. E aí tem vagas, né, tanto para estágio geral, tanto para estágio representa. E até aproveitando esse gancho aqui, que acabei não explicando no início, mas o estágio representa é o estágio voltado para pessoas negras. Então, pessoas pretas e pardas podem se inscrever nesse programa, e aí a gente tem o nosso estágio geral, que é aberto, né, para todo o público se inscrever. E aí, já pegando o gancho aqui, né, a gente não tem muitos pré-requisitos para o nosso programa. Nosso pré-requisito principal é a data de formação. Então, o candidato ele precisa se formar entre julho de 2024 e julho de 2025. E aí muita gente pergunta, né? Mas por quê? Por que precisa estar com essa data de formação? Porque nosso objetivo aqui é conseguir efetivar nossos estagiários. E o tempo máximo que uma pessoa pode estagiar na mesma empresa é de até 2 anos. Então, a gente coloca essa data de formação para que a gente consiga, né, efetivar nossos estagiários no futuro. Legal, bacana. Vamos agora para a nossa audiência aqui. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Agora a gente vai colocar algumas perguntas. A Vitória quer saber o seguinte: como se destacar mesmo sendo a primeira experiência na área de formação? Boa. Acho que primeiro vou reforçar aqui que a gente não exige nenhuma experiência prévia, então você não precisa ter já estagiado em outro lugar, né? Ter uma experiência de trabalho. Eu acho que é muito mais você conseguir fazer uma autorreflexão, de autoconhecimento mesmo, né? Entender a sua história, a sua vivência, né? As suas experiências pessoais, as suas experiências acadêmicas. Então, o que isso contribuiu na sua jornada? Conseguir ressaltar, né, os pontos fortes. Acaba que o tempo entre, né, o candidato e os entrevistadores normalmente é um tempo curto, né, reduzido. A gente não tem tanto tempo assim para conseguir, né, ter muitos detalhes. Então é importante você escolher muito bem quais pontos você vai querer reforçar no momento da sua entrevista, né, mostrar para o entrevistador. Eu acho que, assim, muita coisa da sua história pessoal você pode usar de exemplo, projetos que você fez na faculdade, se você participou de alguma, né, entidade estudantil, seja uma empresa júnior, um centro acadêmico, algum projeto que você fez, né, algum empreendimento que você fez, alguma coisa pessoal sua que, putz, fez uma diferença legal na sua vida, qualquer coisa assim nesse sentido vale, não precisa ser uma experiência profissional. Muito mais entender se você está com essa vontade de entrar na Ambev, se você está com essa vontade de estagiar aqui com a gente, como é que você vai, né, agregar para o nosso negócio, como é que você vai fazer a diferença aqui dentro. Então, fazer essas reflexões é muito importante, porque é o que eu costumo dizer, ninguém vai saber da sua história melhor do que você mesmo. Então, você tem que saber muito bem, né, cara, pelo que eu passei, né, o que contribuiu, o que fez mais diferença na minha vida, aonde que eu fiz diferença, né? Quais projetos, onde que eu consegui contribuir. Então, chegar preparado para a entrevista, né? Ter essas respostas na ponta da língua, eu acho que com certeza é um diferencial aí para mandar bem, principalmente aí na última etapa, que é a etapa que a gente tem esse contato presencial.
E o que a gente fala muito aqui, Michele, com os nossos alunos, né? Não somente o autoconhecimento é a base dos processos seletivos. Porque se você não se conhecer, como a empresa vai te conhecer? Como que você vai se valorizar, vai mostrar que você é o candidato ideal? Mas você precisa, atrelado ao autoconhecimento, você falou muito de ponto forte. É você identificar, por exemplo, na Ambev, como que eu me conecto com a Ambev para poder chegar no match? Né? A gente tem muito pouco tempo ao longo do processo para poder nos apresentar. Então, a gente precisa focar exatamente naquela conexão com a empresa. E aí, como fazer isso? Assistindo essa live, fazendo várias perguntas, consumindo os nossos conteúdos, indo atrás de pessoas que trabalham na Ambev. Esse é um ponto que as pessoas normalmente têm algum receio, mas a melhor forma de você entender como funciona uma empresa é você perguntando para a pessoa que trabalha lá. Eu não sei o que você acha, Michele. Se uma pessoa chegar aqui que está assistindo a nossa live agora, por exemplo, a Vitória, chegar e mandar uma mensagem para você no LinkedIn, você vai achar isso positivo ou negativo? Porque normalmente as pessoas têm um pouco de receio em relação a isso. Então, isso, na minha visão, é um diferencial que acaba que a maioria das pessoas não faz. Então, se você fizer, você já larga na frente. É mais ou menos isso, Michele, ou eu viajei aqui no que eu estou comentando? Eu acho que faz total sentido. Eu costumo receber bastante mensagem também das pessoas perguntando, né, tirando dúvida. Eu acho que quanto mais você conseguir tirar suas dúvidas, né, melhor. Então, não precisa ter medo de perguntar. E aí tem muito conteúdo legal no LinkedIn, né? Muita gente da Ambev posta como é a rotina, os projetos que está fazendo, inclusive as nossas lideranças aqui dentro da companhia. Então, pensar, por exemplo, qual área que eu gostaria de atuar, né? Sei lá, área de logística, área de marketing, área de gente, né? Na produção das cervejas. E aí buscar quem são essas pessoas, né, que trabalham na Ambev com essas frentes e o que elas estão falando no LinkedIn, que tem muita coisa legal. É uma boa forma de se atualizar, saber o que a Ambev está fazendo, conhecer um pouco mais do trabalho, né, refletir se você gostaria de fazer alguma coisa parecida, se você gostaria de estar envolvido naquele projeto. Então, com certeza, o LinkedIn é uma grande ferramenta de conhecimento. E aí também, né, acompanhar as lives, como você falou, a Ambev faz muita live também legal. Então, no LinkedIn da Ambev tem live sobre o programa, no Instagram da Ligue também tem live sobre o programa. Então, acompanhar os conteúdos que a gente vai compartilhando, tem muita coisa que ajuda. Quanto mais você chega munido de informação no processo seletivo, com certeza você chega mais preparado e muitas vezes também mais confiante. E aí, em relação à preparação, né, a Vitória ela traz algo específico, né? Como se preparar para a entrevista? O que você pode dar de dica aí para a Vitória? Bom, eu acho que não tem uma fórmula, né, que todo mundo usa igual. Eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de abrir um Word e escrever sobre mim, né, fazer um texto corrido ou fazer, né, alguns bullet points, né, alguns tópicos sobre coisas importantes sobre mim que eu gostaria de falar. Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre o mercado como um todo, né? Tem muita informação disponível na internet, então a própria Ambev, né, compartilha o reporte, né, anual, então acompanhar, óbvio, não precisa ler inteiro, né, mas acompanhar quais são os principais pontos de destaque, né, até as notícias, né, se você vai lá no Google, na parte de notícias, você consegue ver várias notícias relacionadas à Ambev para chegar no processo seletivo, né, com mais informação. E como extra, assim, que eu acho que faz diferença é acompanhar, né, o que outras empresas também estão fazendo, né? Mas não só o que a Ambev está fazendo, mas o que as outras empresas estão fazendo. Então, por exemplo, se eu tenho interesse na área de marketing, o que as outras empresas estão fazendo em relação a marketing, que de repente a Ambev hoje não está fazendo, mas poderia fazer, né? Trazer ideias, pensar o que a Ambev poderia fazer de diferente, né? Ter esse senso crítico, né? Mostrar essa curiosidade, eu acho que é uma coisa que eu considero como um destaque bem positivo. Esse ponto é ainda mais um diferencial, né? Porque a partir do momento que você aprofunda, né, no todo o estudo, né, você consegue se destacar automaticamente, porque normalmente os candidatos eles pesquisam de uma forma bem superficial e não aprofunda, né? Ou muitas das vezes, às vezes nem pesquisa, só vai para o processo e vê o que acontece.
Então, se você seguir essa dica que a Michelle acabou de passar aqui, são dicas realmente cruciais. Eu queria, na época, lá em 2017, quando eu estava na UF, lá saindo da empresa Júnior, queria ter tido essa oportunidade. Então, pessoal, vocês estão tendo essa oportunidade. Façam perguntas aqui, aproveitem esse tempo, tirem as dúvidas, que a Michelle está aqui para poder esclarecer todos os pontos aqui da Ambev. Seguindo aqui, a Juliane, ela faz a seguinte pergunta. Existe possibilidade para o progresso na carreira ingressando como estagiário na Ambev? É o famoso sonho do estagiário, né? Se eu vou estagiar, vai ter um sentido ali. Foi o que você comentou um pouquinho no início da live, mas se você puder abordar com mais detalhes nesse aspecto e como funciona o desenvolvimento do estagiário dentro da Ambev. Boa. Bom, eu só acho que um exemplo legal, né, que eu fui estagiária e consegui minha efetivação e estou aqui dentro da companhia, mas eu sou só um exemplo. Tem muitos outros ex-estagiários que foram efetivados na Ambev, que estão trilhando a carreira em áreas diferentes aqui dentro, então tem muita oportunidade. E eu acho que a Ligue, né, que é a nossa Liga dos Estagiários, é uma grande ferramenta que ajuda no nosso processo de desenvolvimento. Então, por meio da Ligue, a gente tem treinamentos específicos para os nossos estagiários, a gente faz o acompanhamento dos projetos, então cada estagiário também é dono de um projeto seu, que contribui e impacta para a companhia, então a gente acompanha esses projetos. A gente também tem um programa de mentoria, que a gente conecta os estagiários com lideranças da Ambev, para que a gente ajude eles nesse processo, que muitas vezes é um momento inicial ali da carreira, a pessoa ainda tem muitas dúvidas, né? Putz, qual vai ser a área que eu vou seguir? Será que eu vou seguir nessa área que eu estou estagiando? Será que eu vou mudar de área? O que eu preciso fazer para me desenvolver? E aí, linkando com isso, a gente também tem feedbacks constantes, então a gente tem um momento de formal, assim, de feedback entre os nossos estagiários e as nossas lideranças, para entender o que o estagiário pode realmente fazer para se desenvolver. E, assim, tem uma outra infinidade de projetos aí que a própria Ligue toca, acompanhado pelo time de gente, que ajudam os estagiários a se desenvolverem e a prepararem eles para essa efetivação, né? Para a gente conseguir, né, chegar mais preparado ali quando o período de estágio estiver no fim.